Olá, meus queridos alunos do MBA em Gestão Estratégica e Negócio Unify. Mais uma aula, videoaula, na verdade, né, para vocês. E hoje o assunto é fundamental. Eu continuo falando sobre o poder nas organizações. Será que as pessoas, os líderes, sabem fazer o uso correto do poder ou fazem uso inadequado? Quando fazem uso inadequado, o que causa com as pessoas no ambiente de trabalho, com as equipes no ambiente de trabalho? Né? Então hoje nós vamos estudar isso. É fundamental prestarem bastante atenção nesta videoaula para depois a gente aprofundar na nossa aula no Teams. Então o assunto hoje é o uso do poder nas organizações. Né? Então eu me lembro quando eu falei para vocês, na última aula, a gente vai lembrar um pouquinho aqui, sobre a autoridade. Não é que a autoridade engloba o poder. Então existe autoridade, né, pelas posições que as pessoas ocupam, pela hierarquia, não é? Sobre aqueles que investem no cargo e são reconhecidos pelos seus pares, mesmo não tendo cargo de gerência, não é? É a autoridade que flui de cima para baixo, na cadeia de comando. Muito bem. Relembrando isso, a gente começa a aprofundar mais sobre o poder das empresas. Então olha que interessante. O poder é uma força intangível, eu não posso tocar, guardar, estocar o poder, não é? Nas empresas, e é definido como habilidade potencial de uma pessoa ou departamento para influenciar outras pessoas. Eu tenho poder de influenciar, eu consigo fazer com que as pessoas sigam as minhas determinações e as determinações organizacionais, departamentais. O meu departamento tem que fazer isso, o objetivo do meu departamento é vender. Percebem isso? Ou outros departamentos para executar ordens ou para fazer algo de uma maneira determinada. Então, usa o poder, né, quem consegue realmente ter a influência sobre outras pessoas. É o melhor uso, o uso positivo do poder. Muito bem, nós vamos agora entender um pouquinho do poder individual, depois vamos falar do poder organizacional. Então, o poder individual ele pode ser legítimo, poder de recompensa. Agora a gente começa a entender os tipos, os estilos de liderança que a gente estudou, não é? Poder coercitivo. Então, olha, quando eu falo do poder do líder reconhecido, democrata, não é? O poder de recompensa, daquele líder transformador, negociador. O poder coercitivo, do líder autocrata. O poder do especialista, aquele que segue uma linha de comando pela sua experiência, e o poder de referência, pelo carisma, não é? Então olha que interessante, as fontes desse poder. O poder legítimo, a ocupação de posição de autoridade legitimizada. É o cargo que está determinado, está na hierarquia, na cadeia de comando da empresa. Quais são as características? A autoridade concedida pela empresa. Então ele é o gerente, ele é o diretor, está no organograma. O poder de recompensa, qual a fonte? Controle sobre resultados recompensadores. Então, esse poder de recompensa é muito utilizado pelo líder negociador. Lembra aquele que deu exemplo? Que ele chega na empresa, ele não pode mudar o grupo e tem que trabalhar com aquele grupo, não é? Então, ele resulta na capacidade de conceder recompensas, promoção, aumento, tapinha nas costas. É a pior coisa que existe, né? Parabéns pelo seu trabalho, tapinha nas costas, né? O poder coercitivo, esse me preocupa muito. Controle sobre resultados coercitivos, é a pressão no ambiente do trabalho. Eu abomino isso. Mas às vezes a equipe precisa isso. É uma equipe muito problemática. Então eu preciso, né, eu não gosto, mas isso acontece. Exército em guerra, marinha em guerra, aeronáutica em guerra, não é? Autoridade de punir ou recomendar punições. Isso acontece. Demita. O diretor fala, demita, suspenda. Ele não vai demitir ninguém, mas os imediatos deles vão levar essa ordem adiante. Poder do especialista. Esse vem pela experiência, pelo conhecimento, pelo talento acumulado. Então ele é reconhecido pela equipe, não é? Então, deriva da maior habilidade de uma pessoa e do seu conhecimento sobre determinadas tarefas. Então aquele líder que subiu, líder emergencial, que em alguns momentos ele liderou a equipe, isso ele foi ganhando reconhecimento tanto da equipe, quanto do líder dele, quanto da direção da empresa, e foi dado poder até numa escala de comando ele chegar a gerenciar oficialmente as pessoas, e não oficiosamente. E o poder de referência, o carisma. Normalmente, líderes que têm um grau ali um pouquinho elevado, né, de paisão, paternalista,
né? E o permissivo, ele tem um pouquinho, 10, 15%, mas ele é um líder situacional muito bom, um líder transformador. Então, deriva das características pessoais. Então, olha as fontes de poder individual, como elas são importantes. Essa daqui, ó, poder legítimo, é uma fonte de poder individual derivada pelo poder organizacional, pela cadeia escalar. Muito bem. Agora a gente vai ver, já que nós conhecemos as fontes do poder individual, o poder organizacional, que é detido pela empresa. Não é? São as normas, os regulamentos. Então, o poder organizacional é o resultado de características estruturais. Então, todas as normas, regulamentos são os poderes organizacionais, pois comportam dezenas, centenas e até milhares de pessoas. Então, eu preciso colocar ordem na empresa com autoridade, com poder reconhecido, por meio de regulamentos, por meio de regras. Não é? Então, quais são as características? Há uma hierarquia vertical formal, que é o organograma da empresa, a importância das tarefas, não é? Os cargos mais elevados, o tempo de experiência da empresa que a pessoa tem e os recursos disponíveis para utilizar. Então, o poder organizacional se sobrepõe ao poder individual. Isso é normal e é lógico, né? É uma referência. Agora, quais são as fontes verticais do poder, já que nós vimos as fontes horizontais, não é? Então, é o poder legítimo, é a posição formal na hierarquia. Reconhecidamente é o gerente, está na hierarquia, está na carteira de trabalho dele, está no registro, né? Os recursos, aquele que tem controle sobre recursos, né? Materiais, financeiros, parece que tem um pouco mais de poder sobre os outros. Percebem isso? Controle das premissas de decisão e informações. Você sabe que quem tem mais informação reúne mais poder. Percebem isso? Então, olha, gerentes de alto nível tomam maiores decisões em um projeto em relação às decisões dos participantes de níveis inferiores. Então, mesmo eu sendo um gerente com um outro gerente, mas outro gerente tem mais poder porque ele tem mais informações. Então, eu preciso das informações dele. Então, aqui é uma escala hierárquica de informação. Quem tem mais informação tem mais poder. E a centralidade em toda a rede, ou seja, quem tem mais informação aumenta seu nível de poder, que é o quê? Uma derivação desse controle de premissas. Então, essas duas fontes verticais, por que verticais? Porque vem na escala hierárquica. Eu posso ser um gerente igual a outro gerente, mas eu tenho mais tempo de casa, então a empresa pode colocar lá gerente A, gerente B, gerente C. Eu já sou hoje um gerente A, então eu tenho mais poder, ganho um salário maior, eu tenho mais poder de decisão do que o gerente B, que o gerente C, que estão na escala hierárquica de crescimento profissional. E as fontes horizontais de poder, olha que interessante, né? Aquela que iguala todo mundo, né? A vertical vem na escala hierárquica, quem tem mais poder manda mais, e as horizontais vêm naquela de igualdade, mas há uns diferenciais. Então, por exemplo, a dependência, né? O poder relativo, o poder que um departamento tem sobre o outro. O departamento A faz a primeira base do trabalho, envia para o departamento B para poder trabalhar. Então, o B depende de A, assim como o C depende de B, o D depende de C, de B e de A. Percebe? Recursos financeiros, é o poder sobre o controle de recursos financeiros da empresa. Então, parece que o contas a pagar tem um poder maior porque ele libera dinheiro para pagar os funcionários, pagar fornecedores, etc. A centralidade, né? Atividades primárias. Então, a empresa que tem lá o departamento que tem as atividades primárias, aquelas atividades mais importantes da empresa, tem uma centralização do poder, tudo nasce ali. Então, o RH, por exemplo, tem o poder de contratar e colocar as pessoas nos cargos dentro dos departamentos, né? A insubstituibilidade, não dá para um departamento substituir outro, são insubstituíveis os departamentos. Então, o financeiro não substitui o departamento de vendas, nem venda substitui o financeiro. Na fonte horizontal de poder, cada setor, cada departamento tem suas atividades fins e primárias. E lidar com a incerteza. Então, o departamento de marketing, por exemplo, ele consegue lidar bem com a incerteza, porque ele faz planejamentos táticos, estratégicos para a longevidade da empresa, para conquistar novos clientes e vendas realizar, né, concretizar a venda. Então, essas são as fontes horizontais, ou seja, todos os departamentos numa escala
hierárquica, eles têm as mesmas fontes de poder. Muito bem. Pensem no poder, como eu já falei para vocês, sobre eu posso fazer, eu posso realizar um trabalho melhor com a minha equipe, eu posso despertar a capacidade produtiva nas pessoas, eu posso despertar a motivação nas pessoas. Quando a gente faz esse uso do poder, a gente faz um uso positivo do poder. O trabalho fica melhor, os resultados são alcançados de forma melhor, mais produtiva, de forma mais motivadora. O uso do poder coercitivo, só pela imposição, pela pressão, dá certo temporariamente, mas cansa as pessoas, desmotiva as pessoas, deixa com que as pessoas fiquem doentes, pouco produtivas, principalmente com problemas psicológicos, com medo de perder o cargo, medo de perder o emprego. Esse é o pior uso do poder. O melhor uso do poder é aquele que você usa de forma positiva, de forma propositalmente positiva, em que eu quero encaminhar as pessoas para o crescimento profissional, pessoal, e isso vai fazer com que a empresa receba toda essa energia positiva e a empresa vai crescer e se tornar muito competitiva no mercado. Bons estudos, até a nossa aula.